Olá, guerreiros envolvidos no processo de educação. Hoje eu venho, antes de trazer a informação que eu sei que muitos estão aguardando sobre a orientação do planejamento da ficha, eu venho dizer a vocês, professores, alunos, meus colegas da área de supervisão e todos os que estão envolvidos no processo do ensino remoto, que nós brilhamos muito este ano. Então, assim, eu quero até trazer aqui um contexto, porque eu não vou conseguir me recordar exatamente das palavras dele, né, do Mário Sérgio Cortella, mas eu sei que ele diz muito assim, que motivação é interno e estímulo é externo. Então, o que significa? Motivação é um motor, algo que vem de dentro de nós. E estar motivado nesse instante, para os servidores da educação, assim como eu, é uma coisa bastante complicada, porque nós sabemos o tanto que a jornada é cansativa. Então, assim, para estar aqui agora, gravando esse vídeo para vocês, já fiz várias reuniões hoje, já conversei com a equipe que trabalha comigo, já preparei material, já orientei minha equipe, já fiz tanta coisa, mas eu pensei assim, puxa vida, cada vez que eu me recordo das postagens, das mensagens de vocês, eu falo assim, nossa, assim como nós conseguimos orientar o preenchimento dessa ficha com êxito, será que nós não temos outros colegas distantes também da expectativa de uma orientação, de um entendimento dessa ficha, né? Então, aí eu me motivei a vir aqui gravar esse vídeo. Mas eu queria dizer o seguinte, essa ficha marca o início da progressão continuada em termos de planejamento. É através dela que nós vamos compreender o que o aluno não deu conta de resolver, o que ainda precisa ser feito com esse aluno em relação ao ano letivo de 2020, quais as pendências que ficaram, para que nós possamos planejar e seguir com esse aluno em 2021. Tá? Então, olha, reinventar foi a palavra de ordem, né? Tanto para os alunos que tiveram que se reinventar, nós sabemos que eles passaram situações muito complicadas, alguns sem acesso à internet, outros com a internet travando. A dificuldade, nós sabemos que organizar uma rotina de estudos em casa não é fácil, tanto para o aluno quanto para o professor, porque existem N demandas, então é muito complicado isso. Vamos ao preenchimento da ficha. Bom, gente, essa é a tão esperada ficha, sugestão muito bacana que veio de forma oficial, né? Então, o que nós vamos colocar aqui? Eu já até descrevi aqui para vocês o seguinte, ó, escola, nome da escola, obviamente, o município é o nome da cidade, estudante, o nome completo do aluno, componente curricular, o nome da matéria para a qual você está preenchendo. Então, se você é professor de língua portuguesa, coloca aí língua portuguesa, se é de matemática, matemática, e assim vai. Ano atual, nós já estamos pensando em 2021, porque aqui nós vamos fazer o que se chama de ano atual, é o ano letivo atual. Essa é uma ficha que vai reger o planejamento de 2021. Então, ano atual 2021, ano anterior 2020, o ano letivo anterior, o ano de escolaridade atual. Aí eu simulei aqui um exemplo, né? Um exemplo, assim, o aluno, neste ano que está encerrando, porque eu estou falando com vocês aqui em janeiro, né? Então, esse ano que está encerrando, primeiro ano, e o aluno que seria o ano de escolaridade anterior, o ano que o aluno cursou em 2020. Qual é o ano de escolaridade atual? Segundo ano. Então, ele cursou primeiro ano, não obteve êxito, está na progressão continuada e vai concluir, a expectativa é essa, né, que ele conclua essa etapa do primeiro ano, no ano letivo de 2021, em que ele está enturmado no segundo ano. Professor atual, quer dizer, qual é o nome do professor? Aí, olha, o professor atual, o professor em 2021. Então, quem é que assumiu essa turma com este aluno em 2021? Qual é o nome do professor que estava com esse aluno em 2020? Está posto aqui. Por quê? Porque se precisar fazer uma consulta, buscar dados, vamos buscar nos arquivos desse professor. Agora nós temos aqui, ó, marcar a defasagem apresentada. Aqui nós temos 3 situações. Vocês vão optar por aquela situação que melhor descreve o aluno que está em progressão continuada. Então, nesse primeiro caso, nós temos a defasagem de carga horária e aproveitamento. O professor vai fazer essa marcação
Olha só, se o aluno estiver com duas pendências, tá? Essa marcação será considerada se o aluno tiver ficado com pendência em nota e frequência. Então, esse primeiro campo, não sei se a escola de vocês combinou o X, uma marcação que seja nesse primeiro campo, mas ele é exclusivo para o aluno que não conseguiu 60% mínimo de aprovação em termos de nota e também não atingiu a frequência, né, os 75% de frequência que é exigido. Esse segundo campo, vamos imaginar então que não é esse o caso do aluno, mas o aluno para o qual você está fazendo o preenchimento é esse que ficou só com defasagem em nota, defasagem de aproveitamento. Então esse aluno, ele conseguiu resolver os PETs, né, que era o que garantia a frequência, mas ele não conseguiu 60 pontos para aprovação. Então aqui nós vamos marcar para esse aluno, né? Esse terceiro campo, ele já tem nota, ele conseguiu a pontuação, só que ele não entregou os PETs, então a defasagem dele é de carga horária. Então, muito simples. Esse primeiro campo para o aluno que tem as duas defasagens, nota e frequência. Esse segundo campo para quem tem defasagem de nota. Esse terceiro campo, se o aluno só tiver defasagem de frequência. Aqui eu coloquei a coloração diferente só para ficar uma explicação mais didática. Informar qual PET será realizado. Fiquem bem atentos a isso. Na coluna carga horária, olha, o professor vai marcar no PET que o aluno ficou devendo em 2020 a carga horária para a sua respectiva disciplina. Isso deve ser feito em todos os PETs pendentes. Então vamos lá. Imaginem que foi o professor de português. Então, por que está aqui? Olha, ele ficou devendo nesse primeiro campo. Se você marcou para esse aluno, você vai preencher o que está aqui. Então, você não vai preencher o que está aqui, nem o que está aqui. Porque nós estamos simulando um aluno que está com pendência em nota e frequência. Então, você vai colocar aqui qual foi a carga horária do PET final avaliativo. Por quê? Ele também serviu para muitas escolas para complementação de carga horária. Então, se foi o caso da sua escola, é só revisitar a carga horária que foi atribuída lá no PET já montado, coloca a carga horária aqui do PET final avaliativo. O aluno, ele ficou devendo o volume 1, então, do volume 1, PET 1, coloca a carga horária que foi atribuída na sua disciplina para esse volume 1. Ele não ficou devendo o volume 2, então você não vai marcar. Ficou devendo o volume 3, vai marcar. Então, vai marcar só as pendências aqui. Aqui, olha, total de carga horária a ser cumprida. Então, você vai somar o total, por exemplo, ele está com pendência na carga horária aqui do PET avaliativo. Vejam que nós estamos falando de carga horária, nesse primeiro momento. Então, vamos imaginar que ele está aqui com a pendência de 20 horas, foi para isso que serviu a complementação da sua carga horária. Aqui você colocou um outro total de horas, cada um tem lá, né, a quantidade de horas aulas que foi destinada ao volume 5, aí ele também ficou devendo o volume 3, então aqui é só fazer a somatória dos PETs que você marcou e coloca aqui, ó, total de carga horária a ser cumprida. Depois, o total de carga horária cumprida, à medida que esses alunos forem realizando, é que esse campo, na verdade, é o final. Acredito até que a didática é melhor se vocês, por exemplo, fizerem lá a marcação de tudo que ele for realizando, soma a carga horária realizada no final e coloca aqui nesse campo. Ok, então, se foi essa a situação do aluno, é essa a orientação. Agora, nós temos uma outra situação em relação, observem, a esse aluno aqui, olha, que nós temos, essa marcação será considerada se o aluno tiver ficado com pendência em nota. Então, esse é o caso do aluno que não fez o PET final avaliativo. Então, esse aluno não atingiu ou fez e não conseguiu a nota suficiente. Vejam que já veio aqui para nós, olha, com o 0 na marcação, total de carga horária a ser cumprida. Esse aluno não tem pendência em carga horária. Ele tem pendência em nota. Então, já está aqui, PET final avaliativo. E onde que nós vamos fazer a marcação dos resultados? Ao final dessa ficha... Aqui, olha, tem o registro de aproveitamento. Então, aqui a nota que o aluno tirou e o resultado final. Então, isso aqui preenche o campo para essa coluna do meio. Essa última coluna nós temos. Essa marcação será considerada se o aluno tiver ficado com pendência em frequência. Então, muito interessante observar o seguinte. Quais os PETs que esse aluno não entregou? Também aqui, somar e colocar qual era a carga horária. Se ele não entregou o PET 1, qual foi a carga horária do PET 1?
Ah, ele não fez o PET 6, qual foi a carga horária do PET 6? Foi o PET 300? Então coloca aqui. Ah, o PET final avaliativo, porque ele também tem carga horária. Aqui tem que ter um cuidado seguinte, o PET final avaliativo, ele está sendo realizado para repor carga horária e não nota. Então, o aluno que resolver esse PET final avaliativo significa ele esteve presente na realização das atividades. Então, ok, carga horária reposta. Nesse caso, vocês vão somar também a carga horária, tal como na primeira coluna, e vão colocar o total da carga horária a ser cumprida, conforme as marcações. Quando ele cumprir, total de carga horária cumprida. Ok? Olha, por que essa ficha é importante? Porque a partir disso aqui, o professor do ano subsequente, né, ano letivo, né, porque agora nós temos um término e um início em 2021. Então, beleza, vou pensar aqui que a Mariana era professora desse aluno João em 2020. Ele não entregou quase nenhum dos PETs, ele também não teve 60% de aproveitamento. Então, a professora Mariana preencheu essa ficha para o João, porque a Fernanda vai ser a professora desse aluno em 2021. Espera-se que na reunião de planejamento, logo no início, letivo, em março, a Fernanda tenha em mãos essa ficha, ou pegue a ficha preenchida do diagnóstico geral da turma, né? Porque aí vai depender da dinâmica de organização de cada escola. Eu tenho um vídeo postado aqui no canal explicando como preencher essa ficha, diagnóstico geral da turma. E defina os rumos. Por exemplo, o aluno João, ele não fez o PET avaliativo final, ele não fez o PET 3, o PET 4, para saber exatamente como proceder com esse aluno em 2021, né? No ano letivo de 2021. Espero que tenha ajudado. Desejo a vocês, assim, um ótimo término e um ótimo recomeço, porque eu acredito que muitos, né, verão também esse vídeo no recomeço, porque ele serve para nós em termos de encerramento e em termos de reinício. Descansem a mente de vocês para recompor a energia. Desejo, assim, um abençoado fim e reinício a todos vocês. Beijos.